Oi, gente. Agora vocês já sabem, provavelmente, não é? Que o Marcelo Freixo, do PSOL, desistiu de ser candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. E aqui nesse vídeo a gente vai refletir sobre os possíveis motivos que levaram a ele fazer isso quando ele estava em segundo lugar nas pesquisas, com 18%, e o líder estava com 22%, ou seja, ele estava próximo e se a gente fosse se basear exclusivamente nas pesquisas mais recentes, não parece muito racional alguém que já tentou ser prefeito do Rio de Janeiro várias vezes, ele perdeu no segundo turno nas últimas eleições por Crivella, por que ele desistiria agora? Mas é claro que existem outros fatores. É óbvio também, eu preciso dizer logo de cara, que ninguém tem certeza o motivo que ele desistiu, porque para isso você precisaria estar dentro da cabeça do Marcelo Freixo e conhecer informação privilegiada, e nós não temos isso, né? Então nós temos que nos basear na informação pública e criar algumas argumentações possíveis ou prováveis que levaram ele a desistir da candidatura. Vamos primeiro examinar a argumentação que ele expôs. Ele disse que ele seria mais útil nesse momento como deputado federal para se contrapor ao governo Bolsonaro, para se contrapor à agenda antipovo, especialmente na área econômica e na área trabalhista. Então ele destaca sua atuação parlamentar como um elemento fundamental. Eu concordo que esse é um fator muito importante? Concordo. Ou seja, o que ele diz aqui faz total sentido para mim. Ele já é deputado federal, ele tem um papel importante no Congresso, tem tido um papel importante, logo ele ficar lá faz total sentido. Em termos de cálculo político, é um lugar onde ele pode ter mais impacto na arena nacional. Então, esse motivo é bom. É um fator que tem que ser levado em conta, que faz todo sentido. Um outro fator que ele levantou foi a ideia de unidade do campo progressista, ele defendeu isso. E aí, esse fator exige que a gente compreenda um pouco mais do Rio de Janeiro e que compreenda um pouco mais do cenário político do estado do Rio de Janeiro e da capital. O Rio de Janeiro votou quase com 70% em Bolsonaro, ou foi 70%, quer dizer, majoritariamente com um candidato claramente de direita. Elegeu Wilson Witzel, governador. Elegeu Crivella para prefeito contra o próprio Marcelo Freixo. Então, esse histórico recente, independentemente das pesquisas mais recentes, mas o histórico real, o que aconteceu em termos de votação, sinalizam que a população carioca está culturalmente, só olhar os eleitos, né? Culturalmente muito conservadora. O que significa que seria um cenário político muito difícil para uma pessoa como Marcelo Freixo em um segundo turno. Vamos supor que ele subisse ali de 18% para 22%, empatasse com o atual primeiro colocado e fosse para um segundo turno com um candidato da direita, seja ele qual for. Seria muito difícil para Marcelo Freixo, nesse contexto, ele, por ser uma pessoa de um partido identificado com pautas culturalmente progressistas, como o PSOL, especialmente as causas da comunidade LGBTQ, descriminalização do aborto, ou seja, toda uma agenda progressista do ponto de vista cultural, num segundo turno, em que a população carioca tem preferido candidatos conservadores, culturalmente. Então, também do ponto de vista de um cálculo político, é claro que, como eu disse no início desse vídeo, eu não tenho como ter certeza, mas me parece mais provável, mais interessante para a esquerda, escolher um candidato que tenha um reconhecimento de nome, tenha uma certa respeitabilidade, seja um candidato viável, seja um candidato nem do PSOL, nem do PT, ou seja, o ideal seria do PSB ou de outro partido, talvez não tão identificado com essas lutas, e não abrir mão dessas lutas, mas colocar na plataforma como central as questões econômicas, colocar como central trabalho, emprego, moradia, enfim. E dizer, quando questionado essa pessoa, que sim, defende as questões dos grupos identitários, mas não é o central de sua plataforma. E aí essa figura não tão identificada com essa plataforma, indo para o segundo turno com um conservador cultural, poderia transformar o segundo turno em uma eleição que
legitimasse ou não Bolsonaro do ponto de vista da pandemia e do ponto de vista econômico. Se você coloca o candidato da direita como, olha, você e quase todos os candidatos da direita apoiaram o Bolsonaro. Então, você apoiou o Bolsonaro está fazendo muita bobagem na pandemia e na economia, então você é um reflexo disso, você não deve ser eleito. Enfim, assim iria a argumentação desse candidato hipotético. O problema para esse candidato hipotético vai ser uma coisa que nos Estados Unidos eles chamam de name recognition, que seria reconhecimento do nome. Ou seja, Marcelo Freixo é uma figura já muito conhecida. E quando a pessoa pergunta na pesquisa em quem você vai votar, se a pessoa pensa assim, eu sou de esquerda, vou no Freixo. Então, porque é o nome que a pessoa lembra, porque conhece. Selecionar um nome agora que não seja muito conhecido vai enfrentar um seríssimo problema de que você vai ter que ultrapassar essa barreira, né, do conhecimento do nome da pessoa, da fama, enfim. Mas se a esquerda se unir e conseguir fazer isso com um determinado nome, conseguir fazer esse nome ser reconhecido, poderia ter uma certa chance, não muito grande, é verdade, porque temos que reconhecer o conservadorismo cultural tomando conta do Rio de Janeiro, tomando conta, né, as igrejas evangélicas, neopentecostais, situação lá no Rio, culturalmente, está muito conservadora, né? Até pela relação com a violência, que há uma tendência, infelizmente, as pessoas já sabem que a solução é a solução do Witzel, por isso que ele foi eleito, né, no governo do Estado. Então vai ser fundamental, qualquer que seja o candidato, ter um programa para a questão econômica e um programa para como lidar com a questão da violência, das milícias e tudo mais. E aí cabe fazer uma associação entre a direita e as milícias, entre Bolsonaro e as milícias, e meio que processar o segundo turno não como uma candidatura contra o candidato da direita, mas pela sua associação com o bolsonarismo. Essa estratégia teria uma certa chance em um candidato que não fosse identificado com as pautas culturalmente progressistas no Rio de Janeiro de hoje. É importante ressaltar que isso não significa abandonar essas pautas ou minimizá-las. Mas quando você coloca elas como o ponto central de frente, aquilo que você utiliza como propaganda da sua campanha, em uma população culturalmente conservadora, a reação é meio que automática. Então você fica numa situação muito difícil. Eu imagino que o Freixo pode ter, entre outros fatores, os que ele falou são reais, mas entre outros fatores, ter avaliado isso e ter dito, olha, eu vou para uma campanha difícil, em que existe uma grande chance de eu ser derrotado no segundo turno, no momento que o país está passando por uma pandemia, e no momento que o Paulo Guedes e o Bolsonaro estão passando legislação que está prejudicando a classe trabalhadora, abrindo mão do capital político que eu tenho no Congresso para ir nessa busca que parece ter baixa probabilidade de sucesso, melhor não fazer isso. Melhor colocar um outro nome que tenha pelo menos uma chance e tentar unir o campo progressista em torno desse nome, né? Sem abandonar as nossas causas que são importantes, mas colocando na frente as questões econômicas e a questão da pandemia e questões de segurança. Ou seja, usar essas questões como centrais para uma campanha propositiva de um outro candidato. Essa parece a probabilidade maior do que passou pela cabeça do Freixo. Isso me parece que é o mais provável que ele tenha avaliado para permanecer no Congresso. Por isso, e aí alguma pessoa pode ter sido, mas ele não disse toda a verdade. Um político nunca pode ser 100% transparente em tudo. Parte do jogo político envolve estratégia, e em estratégia você tem que fazer um cálculo do que você pode dizer e do que você não deve dizer. Isso não significa mentir. Sou totalmente contra a mentira. Mas significa omitir, deixar de dizer algumas coisas que podem te prejudicar ou que não são oportunas no momento. Cálculo político envolve isso sem sombra de dúvidas. Né? Eu acho que uma das minhas maiores dificuldades, se eu saísse de comentarista político e entrasse na política, seria justamente essa parte do omitir. Né? Mentir nem faria jamais, mas o omitir seria, em algumas circunstâncias,
difícil para uma pessoa com as minhas características, né? E o político ele tem que ter capacidade de fazer isso, até para a sobrevivência na política, né? Para avaliar se é o momento oportuno de dizer isso ou dizer aquilo. E, por exemplo, Marcelo Freixo jamais diria que não entrou porque acha que seria derrotado no segundo turno. Não faz o menor sentido ele dizer isso, e é lógico que eu não esperaria jamais que ele dissesse. É bom deixar claro, né? Mas, enfim, esses são os fatores que acredito que pesaram para a decisão do Marcelo Freixo, e eu devo dizer aqui que, levando em conta todos os fatores que eu citei aqui, eu concordo com o Freixo. Eu acho que ele fez a coisa certa. O único problema mais complexo para o candidato progressista, que vai ser o central, estou torcendo para que haja uma reunião em torno de um candidato para que ele tenha chance e não tenhamos um segundo turno entre dois candidatos do campo da direita, é que esse candidato provavelmente vai ser um candidato que não vai ter muito reconhecimento do nome, ou seja, vai ser um nome não tão conhecido e vai ter que enfrentar essa barreira. Lembrando que nós não sabemos se a eleição para municipal de prefeitos e vereadores vai acontecer esse ano, que se a pandemia chegar até lá, é possível que as eleições sejam adiadas para o ano que vem ou alguma coisa assim, né? É uma coisa ainda incerta. Enfim, queria compartilhar com vocês essa análise e, além de contar essa notícia, que vocês já devem saber que o Freixo não é mais candidato, o Marcelo Freixo não é mais candidato à prefeitura do Rio de Janeiro. Enfim, era isso que eu tinha para falar sobre esse assunto. Canal Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina e tem links das nossas redes sociais, nosso Apoia-se no comentário fixado. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.